Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região, sempre trazendo assuntos relevantes, pessoas destaques da nossa cidade. E hoje eu não poderia deixar de trazê-lo aqui. E tinha muita gente pedindo, hein? Leva ele. Eu convidei e na hora ele aceitou. Todo mundo conhece, hein? Geraldo Passos do Divinews, não tem como falar Geraldo Passos do Divinews, porque é o Geraldo do Divinews. Seja bem-vindo, Geraldo, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Kleber, obrigado aí pela deferência, né, pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui dando essa entrevista para você, batendo um papo, né, de forma descontraída, como é meu estilo mesmo, né, sempre fui assim. Então é uma honra que você tenha me escolhido para bater um papo contigo, para me entrevistar, né? E agradeço aí as demais pessoas que deram a dica aí para o Kleber. E o Kleber é um grande jornalista, por qual eu tenho muito respeito, tá, Kleber? Muito obrigado. Desde do seu último emprego, que você trabalhou lá por muitos anos, né? Eu não vou falar o nome não, mas depois eu falo, tá? Mas é isso aí, eu tenho grande respeito por você. Obrigado, viu, Geraldo? Obrigado mesmo. E aproveitar já para agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado a Qualicar Proteção Veicular. Um grande abraço para o Ricardo aí, que acredita nesse projeto, no Pode Ser, o nosso podcast aqui de Divinópolis e região. Abraço também para o Petrônio, do Mió do Pão de Queijo, sempre oferecendo o melhor pão de queijo aqui no Pode Ser. E abraço para o C Pinturas. Pensou em pintura? O C Pinturas, pintor profissional. Valeu, Anderson. Tamo junto, hein? Obrigado aí, parceiraço nosso aqui. Geraldo vai falar tudo, eu posso perguntar o que eu quiser? O Kleber, fique à vontade. Você imagina o seguinte, eu sendo imprensa, sendo jornalista, fazer uma censura que não pode falar sobre isso, sobre aquilo outro. Você fica extremamente à vontade, que eu respondo algumas coisas, eu posso responder mais extensivamente, outras menos, e outras estrategicamente a gente dá uma maneirada, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. E não é só no grande Brasil, que o pessoal fala do STF, não sei o que, não. Existem instâncias inferiores também que tempos muito difíceis. Bom, então vou começar já com um assunto polêmico de cara, porque eu gosto de trazer a parte polêmica aí. Geraldo do Divinews ainda não falou sobre isso. Não vi lá no Divinews, não vi no seu perfil pessoal. Geraldo pode ser preso ou não? Falaram isso aí, né? Isso você pode falar. Já. O Kleber, eu tenho que achar primeiro graça, entendeu? Eu tive, quando saiu isso, essa notícia, e até uma coisa engraçada, tem um determinado veículo de comunicação em que eu me reservo ao direito de não citá-lo, eu posteriormente o citarei, que imediatamente publicou, né? A notícia da condenação do Geraldo Passos do Divinews, né? Imediatamente colocou, ainda de maldades, né? Mas tudo bem, tá valendo. A gente também, depois vem o troco, tá? Foi lá, me colocou lá com a minha comenda de cidadão honorário, porque eu sou divinopolitano agora, a partir do momento que eu recebi na Câmara o título de cidadão honorário, me colocou lá maldosamente com a comenda na mão. E naquele dia também nós verificamos, o meu escritório de advocacia verificou que vários advogados entraram para ver, ficaram entrando, saindo, teve um que entrou não sei quantas vezes. Fazendo consulta. Eu falei assim, aí depois eu vi que estranho, por que logo cedo, antes de sair a notícia, eles estavam ali, como diz no popular, fusticando o negócio, verificando. Eu falei assim, eu pensei cá com meus botões, eu acho que eles estavam assim, será que algum passarinho asgou
ou um passarinho qualquer de outra cor, sabe? Deu a dica de que poderia sair alguma coisa, porque foi estranho, uma movimentação atípica no site da Justiça, no site do Tribunal de Justiça ou da Justiça, né? E aí, quando eu vi aquele negócio começou a esparramar, e me mandaram assim umas duas, três pessoas, você já viu isso? Eu falei assim, é claro que você sofre impacto, né, o Kleber? Mas o que eu mais lamento aqui eu sou meio cascadura, assim, não que eu seja, que eu não tenha sentimento, mas eu já estou acostumado com o jogo político, com as coisas. Mas minha esposa não. O que mais me doeu foi minha esposa saber por um jornal, e sem que eu tenha sido citado, sem que meu advogado tenha sido citado, e esse dito jornal de papel, né? Deve tirar aí talvez uns 300 exemplares, deve falar que tira 5 mil, não sei quanto, sai 2 vezes por semana, mas mente, fala que é diário, põe só um PDF de diário lá, mas na verdade de papel mesmo, físico existente circulando no mercado não existe. E o pior, comete uma falsidade ideológica, porque fala nas secões da vida por aí, que é um jornal diário, e não é. Isso é passível, sabe de quê? De uma queixa no Tribunal de Contas. E quem pagar pelo valor de ser um jornal diário, publicidade, não é. Mas isso a gente vai conversar depois. Mas, respondendo pontualmente, isso está na mão dos meus advogados, que está cuidando disso, tá? O meu advogado, inclusive, ele me mandou uma situação aqui. Deixa eu ver aqui. Geraldo, como é que você está? Tranquilo? Geraldo, em relação à sentença, a gente está no prazo de recurso, né? A gente vai ter por recurso de apelação, e no meu entendimento a chance de reverter é muito grande, porque, né, não tem, a liberdade de imprensa ela tem que ser preservada, e nas matérias você tinha o interesse de informar, né? E o seu editorial é um editorial opinativo, é um editorial crítico. Então, isso não foi levado em consideração, né, ao meu entender, na sentença, e além do que, o prefeito é uma pessoa pública, né, ele não é um particular. Então, as críticas, né, ou as manifestações mais ácidas tem que ser, o agente público ele tem que entender que ao entrar na vida pública, ele está sujeito a esse tipo de avaliação, né, da sua gestão, inclusive pela imprensa, né, que tem o dever de informar os cidadãos, né, da realidade do que está acontecendo, tá certo? Então, ao meu ver, vamos aguardar, mas a chance de reverter isso é muito grande. Então, o Kleber, indo mais além do que o meu advogado colocou, ele é um advogado criminalista, bom, tá? Me reservo também o direito de não citar o nome dele, mas nós vamos reverter isso, se Deus quiser, no Tribunal de Justiça, em segunda instância. Se necessário, nós vamos para o STJ e, se necessário, nós vamos para o STF. Tá? Eu pesquisei no Google, condenação de jornalista, não existe nenhuma condenação de jornalista, condenação ou prisão de jornalista por ter falado do prefeito. Por mais ácida que tenha sido a crítica, tá? Que tenha sido o texto, tá? Não existe isso. Ele é um homem público e tal qual ele foi criticado como homem público e não como uma pessoa natural, uma pessoa física dele. Ele, como pessoa física, o senhor Gleidson Contígio Azevedo, ele não seria nem pauta do Divi News, ele não sairia nem no Divi News, né? Porque não teria sentido, não faria sentido. As críticas que são feitas a ele, e em nenhum momento foi feita à sua família, a família dele em nenhum momento foi citada, ele sim foi citado, e tem a interpretação.
o direito ele é interpretativo. Então, e a justiça também tem essa questão da interpretação. Um juiz interpreta de um jeito, uma juíza ou um juiz interpreta de outro. Nós estamos tranquilos com relação a isso, dessa reversão em instância superior. E bola para frente, não vai ser isso que vai nos calar, não é isso que vai nos calar. Nós temos muitas estratégias que vão ser usadas no devido tempo legal. O DivNews é uma empresa jornalística constituída, há 18 anos, paga religiosamente seus impostos, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, no âmbito municipal. Nós não somos apenas um perfil de blog, nós somos uma empresa jornalística constituída. Eu sou um jornalista registrado no Ministério do Trabalho, com meu registro lá tranquilo, então aqui não tem... Pode falar, às vezes falam, quando estão com raiva, querem blog, sabe? É tranquilo. A Andréa Sadi também tem blog, entre outras, Júlia do Alibe, entre outros grandes jornalistas, né? Então, e o meu registro também profissional, né? Então, não existe aqui, eu não sou um moleque, sabe? Eu não sou um moleque, eu sou um homem de 70 anos que está aqui para prestar serviço para Divinópolis. Doa a quem doer, e nós vamos continuar nesse sentido, né? Não sei se eu te respondi, ou você quer mais algum complemento, fica à vontade. Não, eu queria falar em questão do Cleitinho, né? Porque a gente tem de um lado o Gleidson, do outro o Cleitinho, são irmãos gêmeos. E aparentemente o seu relacionamento com um é completamente diferente do outro, porque eu vejo o Cleitinho indo lá, participando de live, dando entrevista para o DivNews, né? Indo lá no DivNews, e parece que vocês se dão bem. Agora, já com o Gleidson, não, é isso mesmo, com o Cleitinho as coisas é diferente realmente? Vamos lá então, vamos à explicação. Que acontece, né? Como nós somos sempre já falado e é sabido, que nós temos uma linha opinativa, até engraçado que na peça jurídica aí colocou-se que o DivNews faz jornalismo alternativo. Eu não conheço esse jornalismo alternativo, eu conheço jornalismo opinativo, mas foi colocado lá na peça, talvez tenha entendido errado. Mas o DivNews não é alternativo, é opinativo, tá? E o jornalismo opinativo, ele existe. A própria Globo tem, a Globo News, a Jovem Pan, a Record, onde em mesas redondas jornalistas debatem e opinam, né? E opinam a respeito de determinados assuntos, né? Dito isso, vamos entrar nessa do que você falou. Acontece que a Justiça não levou em consideração, e até talvez porque não tenha sido aportado nenhum documento lá, não foi aportado nessa peça de defesa, os impropérios que o senhor excelentíssimo prefeito dirigiu inicialmente ao DivNews. Antes mesmo dele tomar posse, eu tenho gravações aqui, antes mesmo dele tomar posse, ele se dirigia ao DivNews de forma inadequada, porque se há uma coisa que ele não tem, é liturgia para o cargo, tá? Isso ele não tem, tá? E aí vai a diferença bastante com relação ao Cleitinho, né? Embora o Cleitinho também, em alguns momentos, é do estilo dele, mas o Cleitinho, ao longo do tempo, ele foi aprendendo, ele foi se moldando, ele teve um amadurecimento. Ele foi amadurecendo politicamente, como pessoa também. E eu sempre tive uma relação, fazendo um corte agora, eu sempre tive uma relação tranquila com o Cleitinho, sabe? Desde o início que ele foi vereador, a primeira entrevista que ele deu foi para o DivNews, eu ainda estava era um home office na minha sala, não tinha nem um espaço de estúdio nem nada, e ele, até esses dias ele me pediu isso, não sei o que ele ia fazer com isso, mas ele me pediu, Geraldo, lembra daquela primeira entrevista que eu te dei? Eu falei, não, estava lembrado aí, mas achei, né?
Então, nós sempre tivemos essa proximidade, alguma coisa nesse sentido, e só deu uma estremecida a partir do momento que o irmão dele foi eleito prefeito. Mas quando o Gleidson começou... eu queria só fazer uma... Senão a gente vai ficar só nesse negócio de Gleidson. Sim. Eu não estou querendo perder muito meu tempo com isso, não, tá? Mas quando antes dele tomar posse, ainda na eleição, ele falou que terminaria as boquinhas, que não teria mamata. É um estilo fora da liturgia, um estilo dele, assim, que totalmente condenável. Ele disse que não teria mais boquinha, fazendo uma ilação de que quando a minha esposa esteve no governo Galileu, seria uma boquinha. Vou te falar uma coisa para vocês todos que estão assistindo aí. Eu acho difícil alguém ter o currículo da minha esposa. Eu acho bem difícil, tá? E a testemunha, até testemunhal, o Kleber sabe? Ela esteve na TV União, foi a Sandra Passos, que o prefeito diz que é boquinha, foi ela que lutou para a integração e ser hoje o que é, porque lá atrás houve a TV União e foi ela quem visitava as cidades para implantar o sinal da TV União, agora a integração, para o convencimento dos prefeitos, porque os prefeitos não queriam. Os prefeitos queriam continuar recebendo o sinal de Belo Horizonte. E a integração veio para cá, o sinal é gerado em Araxá. A parte jurídica é de Araxá que vem para cá. Para deixar com que o sinal da integração entrasse no município, ela tinha que fazer coquetel, fazer um convencimento, e nesse aspecto teve um político que ajudou muito a Sandra, nesse aspecto de apresentar aos prefeitos. Chama-se Domingos Sávio. Tá? Domingos Sávio foi um grande facilitador, junto com a Sandra, para poder apresentar a Sandra aos prefeitos e para ela, para hoje, Formiga. Eu estive num coquetel um coquetel de inauguração da TV União lá em Formiga, quando o prefeito permitiu a entrada. E estive também numa inauguração da TV Integração, União, vamos falar União, em Pará de Minas. Lá tinha um grande problema, que lá tinha uma TV também chamada Integração. TVI. Tá? TVI, tá? E lá era uma briga, porque ligava o sinal e daqui a pouco o sinal caía. E aí ia lá de novo a Sandra para convencer o prefeito, porque o prefeito ficava bravo com alguma coisa e tinha que... era o Tilili, e se não me engano o deputado era Antônio Júlio, isso mesmo, Kleber. Antônio Júlio, era deputado estadual, depois que foi prefeito, não sei. Foi. Então, gente, nós temos histórias aqui, sabe? A Sandra é capacitada, e depois, aquele terreno lá da TV Integração, sabe quem achou aquele terreno e sabe quem começou a negociação para a compra daquele terreno? Foi a Sandra. Foi a Sandra que viu o terreno e passou as dicas para a TV, para o Tubal, se eu não me engano, não sei se o Rogério, na época, já estava atuante, mas eu acho que era o Tubal que estava e tinha uns diretores. Se eu não me engano, era o Olavo. O nome dele era Olavo. Olavinho Drummond. Então, nós temos histórias aqui. Não é... Eu acho que tem alguns meninos que acham que a gente não tem história e nós temos. Então, eu não admiti essa situação de chamar a Sandra de boquinha. Ela não é boquinha, ela é capaz de dar banho em muita gente. Tá? Então, Kleber, aí ele começou, o Gleidson, ele começou com essa situação. Eu comecei a descobrir a equipe dele antes que ele divulgasse, ele ficou bravo, eu tenho gravação aqui. Numa primeira coletiva, ele me chamou de capeta, tá? Esse tema aqui, eu quero até colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, para ver o nível, o nível da pessoa. Aqui, deixa eu ver aqui onde está,
Tá. Isso lá no primeiro mandato, antes de No assumir. primeiro mandato, né? No primeiro mandato. É o populismo barato. O populismo barato e que alguns compram, né? Alguns compram esse populismo barato. Deixa eu ver aqui, Kleber, me dá só um minutinho que eu já achei aqui, a gente vai chegar lá. Então eu lamento profundamente uma postura dessa. Eu lamento que pessoas que cheguem, como aconteceu já, de ele falar chegar a mandar, não vou falar esse palavrão aqui porque fica muito feio, né? Mas um cidadão mandar, estou filmando aqui, e manda a pessoa para aquele lugar bem feio, sabe? E ainda se achar no direito de que pode processar, porque ele é muito do certinho, ele é muito do... O Kleber, dá preguiça. Eu gostaria até de bypassar esse assunto, mas a questão do Cleitinho e Gleidson, Cleitinho é outro nível, ele é outro nível, e o que ele faz atualmente, ele sempre adotou esse estilo de fiscalizador do povo, de pular muro, de pular portão. Isso faz parte de um grande cenário político que hoje os sinais dos tempos com relação à rede social. A rede social ela veio para o bem, para democratizar a informação de um modo geral, mas em alguns aspectos ela também veio para o mal, porque as pessoas acreditam mais em card, a manchete fala tudo, ela não quer ler mais o restante. Então aí, mas é diferente, o Cleitinho é bem diferente, eu não quero nem esticar muito isso, não dá. Vamos mudar, vamos passar para outra. Vamos passar para outra história. Deixa eu só falar aqui dos nossos patrocinadores enquanto você faz uma pesquisa aí, hein? Tá. Deixa eu falar aqui da Qualicar Proteção Veicular. Se você ainda não tem uma proteção veicular, procure a Qualicar. Qualicar tem escritório em Divinópolis e São Gonçalo do Pará, mas atende o Brasil inteiro. Proteção 24 horas. Olha, contra colisão, furto, roubo. Geraldo sabe como é que é, furto, roubo e batida aqui em Divinópolis é terrível, é toda hora. Então você precisa proteger os seus veículos planos a partir de R$ 79,90 mensais para você ter o seu veículo protegido aí contra fenômenos da natureza, as chuvas em Divinópolis, né? Tem carregado até carro, hein? Então é proteção para você ter mais tranquilidade aí. Procure a Qualicar, vai falar com o Ricardo e com toda a sua equipe. Qualicar, nossa patrocinadora aqui do Pode Ser. Aproveitando, falar do melhor do pão de queijo. São mais de 20 sabores de pão de queijo recheado. Pode pegar aqui um pedaço, pode? Você vai pegar e inclusive vai dar a nota ainda, aqui, viu? Me dá um pratinho aqui. Isso, você já vai dar a nota aqui para nós aqui. Tem vários sabores, tá pesado, hein, cara? Isso aí é uma janta, viu? Você não janta hoje não, você come esse pão de queijo aí, viu? Tá pesado. O Geraldo Divinils vai dar a nota pro melhor do pão de queijo, olha, hein? Cara, tem um recheio que bacana no Kleber. E é muito, viu? Olha. Ó, vai lá, vamos ver, hein? Tem sabor, tem tempero, porque é o melhor do pão de queijo. Delicioso, cara. É bom ou não é? Como diz, é bom demais. É o melhor, viu? É o melhor. Fica na Rua Bahia, para você ir lá depois e procurar o Petrônio, na Rua Bahia, entre Goiás e Pernambuco, do lado ali do Luiz Fotógrafo. Não tem erro, viu? Você não pensa que eu não vou levar um desse aí, não, que eu vou levar um desse pra casa. Você vai levar passando. Vai levar. Eu faço questão. Trouxe até ali, já tenho um pra você. Vou levar passando? Vai levar. Já tenho reservado aqui pra ela aqui, que é o melhor do pão de queijo, viu, gente? Mais de 20 sabores, é só passar lá no Petrônio. E tem também o C Pinturas. Tá precisando de pintura lá, não? Não, eu já pintei pintura de casa. De casa, é. Não, tô precisando, Kleber. Então é o Anderson, viu? Tô precisando. O cara fez um trabalho pra gente aqui de cimento queimado, trabalha com pedras naturais também. É bom ele? É, pintor. Eu tô precisando de pintor lá, pintor profissional, vou te indicar. Vou te mandar então pra você, porque o cara é bom de serviço, viu? Indica. O C Pinturas, e olha aí o trabalho dele, gente. O Anderson, pintor profissional. Chega de meia brocha, né? Não, é pintor mesmo, gente. Pintor que é pintor profissional. O C Pinturas, a sua opção aí para você dar uma modernizada no seu espaço, no seu ambiente, e não tem enrolação. Falou que vai. E resolve o seu problema aí e faz uma coisa diferenciada.
Aí vendo antes, o Geraldo vai te chamar aí, viu? Pra fazer um orçamento com você lá, vou viu? Mesmo, cara. Qual é a minha câmera? Aquela lá, né? Aquela lá, isso. Vou vai mesmo, chamar aí lá, viu? Vou mesmo. O pão de queijo tá aprovado aí ou não? Tá aprovado, mas daqui a pouco eu vou comer mais. Isso aí. Depois você experimenta o molhinho também, creme de de alho. alho. Vou colocar o molhinho. Creminho de alho aí é top, Vou colocar o viu? molhinho. Você quer encerrar esse assunto e ir pra outra aí? Não quero. Não, peraí. Deixa eu colocar, vamos ver aqui, peraí. Olha. Acredito que a população, 90% já estava sabendo no secretariado. Hoje a gente fechou o último, né, que foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o nosso querido Luiz Ângelo. A gente até postou nas redes sociais aí. Como sempre, o Geraldo Canseira já deu furo aí, mas eu não sei como que fica sabendo, ele até as fontes malignas dele aí, né? Ô Geraldo, não é que você quer ficar batendo em mim não, só. Você pode bater à vontade, não vai ter dinheiro da prefeitura pra você não. E 1º de janeiro você já sabe, não é eu que vou mandar embora não. Mas o Galileu já vai mandar embora e eu só vou no 1º de janeiro acabar de bater o martelo. O ano que vem tem participação sul dentro da prefeitura não. Você pode descer o cacete em mim, que eu não tô nem pra você não, só. Xarope. Nojinho. Pode descer. Essa aqui, ó, é a imagem, não sei se a câmera pega, isso aqui é a imagem dele lá na CDL, ele nomeando a equipe dele de governo ainda, isso em dezembro, tá? Espera aí, eu nomeando a Luiz Ângelo, aí ele ficou bravo porque eu sabia o nome do Luiz Ângelo. Que você tinha soltado já. Ele tinha soltado, aí tinha furado ele ficou chateado, né? Ficou com bronquinha, tadinho. Aí tem outro aqui. Depois que passar, acho que 10 horas, aí eu vou colocar o outro. Peraí, esse aqui é aquela besteira que ele fez aí. Deixa eu ver se aqui tem outro. Então vamos continuando, eu vou mostrando aqui ao longo das coisas, da conversa aí. Se você quiser perguntar outras coisas, aí depois eu vou mostrando aqui. Vamos partir para outro assunto aqui. Vamos. Porque você até comentou a questão da época da Sandra na TV União, né? Antiga TV União. Você falou dessa questão, né, dela buscar. E eu lembro muito bem das propagandas. Agora a Formiga tem a sua TV, TV União. Agora tem a sua TV. Que isso foi muito do trabalho que ela fez, né? E você falou que teve um apoio muito grande do Domingo nessa parte, assim. O jeito que ela saiu de lá, na sua opinião, saiu assim, chutada de lá, sem valorização nenhuma? Tem essa mágoa em relação ao jeito que foi despedida de lá? Olha só, na verdade, não foi bem assim, né, Kleber? Só corrigindo, a Sandra que pediu demissão. Ela que pediu para sair. A Sandra pediu demissão. Existe uma, né, mágoa, ela até nem liga para isso. Eu que mais pontuo isso, porque a Integração recentemente fez uma comemoração aí de aniversário. Ela foi literalmente assim esquecida, né? Esquecida a devida importância para a TV Integração. 60 anos da emissora, né? Da emissora, né? Ela é da época da... Eu nem sei se a Fernanda Lili ainda está na TV. E Uberlândia. Ela é da época da Fernanda Lília, da Renata, que a sede ali na 1º de junho ainda. Era no edifício ali da esquina do, como é que chama aquele edifício, o redondo lá? O Fagundes, né? Ela lá e só tinha 2 andares, é um negócio minúsculo, né? Então tem uma mágoa com relação mais da minha parte do que efetivamente dela, com relação ao não reconhecimento do grandioso trabalho que ela fez em prol da inserção da TV União, hoje Integração, em Divinópolis e na região, né? A Sandra pegava o carro aqui, ela pegava sozinha, e ia lá para Uberlândia, sabe, qualquer hora eu já peguei a Sandra também em uma outra oportunidade, que ela veio de ônibus, pegar ela lá em Nova Serrana, né? Que vinha de lá, ela ia para lá para Junões, voltava, né? Isso nunca foi lembrado pelo seu... Hoje quem está no comando é o Rogério, né? O filho do Tubal, mas nunca foi lembrado, ela zero à esquerda, mas a vida empresarial é assim mesmo, né? É vida que segue, É vida, né? que segue, isso aí não passou. A vida tem que ser livro, ela tem que virar, as páginas e você vai passando, não fica rememorizando, não, né? A vida é um livro. Geraldo, como que você avalia a questão que a gente vê muita gente falando, né, vê algumas pessoas falando,
né, em relação à postura do Divinews como jornal, né? A gente fala assim, por que a gente em Divinópolis... Divinópolis não, no Brasil inteiro polarizou muito. Direita e esquerda. Assim, o Divinews é o jornal da esquerda aqui em Divinópolis. Como que você avalia isso e o que você diria para as pessoas em relação a isso? Gente, a minha posição, particularmente política, eu sou centro-esquerda. Centro e esquerda e um tantinho para a direita até, tá? Por que eu digo isso? Eu tenho um relacionamento bom com todos os políticos, independentemente da ideologia da partidária, se é esquerda, se é direita, se é bolsonarista ou se não é. Eu costumo até brincar muito com o Sargento Elton, né? Que é extrema direita, tá? Que ele é o meu bolsonarista predileto, né? E brinco com outras pessoas. Isso não impede com que, por exemplo, o deputado Domingos Sávio, Divinews, né? Ele é presidente do PL, assim com o Bolsonaro, de tomar cafezinho, não sei o quê, na casa do outro eu não sei, mas eu tenho tremendo de um respeito pelo Domingos. Por quê? Porque o Domingos, ele sabe separar as coisas. Ele sabe separar as coisas, a questão política partidária da questão pessoal. Eu conheço o Domingos tem 30 anos, sabe? Eu tenho um respeito enorme por ele, independente de discordar dele, de algumas posições políticas dele, e ele discordar de algumas posições do Divinews, minha particularmente, né? Porque reflete, queira ou não, como eu já disse, eu não escondo que a gente é opinativo. Não tenho nada, tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que o Domingos me fez refletir na última vez que ele teve lá lá no Divinews falando a respeito, ele tocou nesse assunto, a respeito do Alexandre de Moraes, a respeito das penas que que foram lá em Brasília, no 9/1, supostamente para dar um golpe, né? Um golpe, falado isso por toda a imprensa. Aí eu comecei a refletir, né? Sobre isso. Eu falei assim, gente, essas pessoas foram massa de manobra. Elas foram massa de manobra. Elas só estavam acreditando piamente e que alguma coisa ia acontecer. Sabe? Então, elas se envolveram nisso e pegar 14 anos de prisão por isso. Aí eu comecei a perguntar assim, até perguntei para o próprio Domingos, eu falei assim, aqui, o fulano de tal, ele quebrou alguma coisa lá? Não, ele não quebrou, tá? O que ele estava fazendo lá? Ele estava gritando, sabe? Estava gritando a favor da ditadura, que não sei o quê. Ele estava ali naquela muvuca, mas ele cometeu algum ilícito, sabe? Algum ilícito além de estar lá? Não. Aí, se cometeu algum ilícito, quebrou alguma vidraça, derrubou estátua, como aparece lá, uma determinada cena, né? Depredando lá, e estava só lá berrando, lá, coitado. Atentou contra a democracia? Atentou, mas inconscientemente, massa de manobra. Aí eu vejo que teria uma penalização? Poderia ter sim, porque se deixou levar e participou de atos que outras pessoas fizeram e ele não. E essa pessoa não. Uma dessas pessoas, ou várias, não vem ao caso. Várias que eu estou falando. Não está justo ser condenado a 14 anos de prisão. Não dá. Porque aí... e o bandido outro que matou, não fica roubou... Preso. E daqui a pouco ele pega uma pena menor, e daqui a pouco ele está solto. Isso aí eu comecei a raciocinar sobre essa questão, que não está justa, a justiça está sendo injusta em condenar determinado. Agora tem o julgamento do cara que quebrou. O cara que quebrou, que participou de depredações, esse é diferente. Então, quem me fez refletir sobre essa questão, comecei a refletir sobre isso, foi o Domingos Sávio, conversando comigo, né, que a gente teve a entrevista e conversou também nos bastidores. Então, é uma situação que é de coerência, é uma situação de coerência. Mas a minha posição é sempre, sabe, a favor eu não vou usar discurso político, eu nunca serei candidato a nada, nada, tá? Embora
convite não falte. Mas a minha posição é mais em favor da população, em favor da lógica, em favor... Aí as pessoas falam assim, gente, as pessoas me procuram quase que como um ouvidor para narrar fatos em hospitais, fatos que acontecem... Ontem mesmo, uma pessoa me ligou que ela tinha um terreno e estava, segundo ela, umas máquinas da prefeitura e iria lá porque queria colocar umas manilhas e não tinha feito desapropriação e estragar o lote dela. Eu falei simplesmente, senhora, faz um vídeo e me manda. Se ela faz o vídeo, ela não me mandou, mas se ela faz o vídeo, eu publicaria. Então, qualquer injustiça que seja cometida e que tenha provas e que tenha documentos, eu vou fazer, eu vou falar. Aí fala o geral, aí o que acontece? Aí daqui a pouco vem um e processa. Porque não adianta, se a situação está assim, se um não vai com a cara do outro, não, eu vou processar esse cara. Processar é uma coisa, ganhar é outra, sabe? Então, eu fico tranquilo, eu durmo em paz, eu durmo com o meu coração tranquilo, com a minha mente tranquila de que eu não estou fazendo mal, eu estou fazendo o bem. Então, quanto a isso, Kleber, eu estou tranquilo. Bolsonaro, prisão domiciliar. Você acha que o Bolsonaro pode ser preso? Divi News daria essa notícia em primeira mão? O Kleber quer me pôr maus lençóis aqui. Você está com maldade comigo, hein, Kleber? Notícia nacional, Kleber. Kleber, mas eu vou te perdoar. Você, aperta ele, Geraldo. O Kleber, aperta o Geraldo lá. Tá bom, Kleber. Prisão domiciliar. Olha só, gente, a lei... ela é para ser cumprida, sabe? Por mais que a gente discorde dela... Tem um excesso, sabe, do Alexandre de Moraes? Olha, por mais em relação ao Bolsonaro, eu falo assim. Olha, por mais que tenha, sabe, a lei tem que ser obedecida. Então, quando fala da prisão domiciliar do Bolsonaro, eu acho que é justa sim, tá? Na minha opinião, sincera, é justa. Por quê? Quebrou-se uma determinação da justiça. A justiça cumpra-se, depois discute, tá? Hoje mesmo, eu recebi uma intimação da justiça, alguns oficiais de justiça, eu não vou falar o nome aqui, mas alguns até me conhecem, não se tornaram amigos, né? Mas me conhece, me trata de uma forma respeitosa, uma forma elegante, e eu os respeito que eles estão fazendo o trabalho deles. Então a gente tem uma coisa tranquila. O fulano, eu falei, nossa, você é aqui de novo, cara, que você é aqui de novo, que visita indesejável, entendeu? Detesto a sua visita, né? Nesse sentido, eu detesto a sua visita, né? Aí eu falo isso com os oficiais de justiça. Eu recebi uma intimação hoje, mandando eu cumprir uma determinada situação, uma liminar, né? Uma liminar. Eu não vou discutir, vou cumprir a liminar e vem a discussão no mérito, da questão do mérito. Eu poderia descumprir a liminar? Até poderia, para entrar com recurso, para não sei o que, mas eu primeiro cumpra-se. E lá tá, o juiz determina, cumpra-se, né? Eu vou lá e cumpro e depois a gente vai discutir essa questão. Eu avalio que as pessoas têm dois pesos e duas medidas. Né? Até é interessante isso, Kleber. Querem liberdade de expressão. Todo mundo, eu também quero, todo mundo quer liberdade de poder se expressar, né? Mas liberdade de expressão, ela é válida, mas só não pode falar do prefeito, tá? Do prefeito não pode ter liberdade de expressão, tá? Pode falar, xingar o Alexandre de Moraes, pode xingar o Lula, pode xingar o Bolsonaro, pode falar, chamar de Lula ladrão, pode falar de tudo, mas do prefeito não pode. Aí vem a condenação do Geraldo Passo, né? E com uma dosimetria,
Ai, ai. A dosimetria da coisa foi um negócio assim espantoso, né? Espantoso. Eu não roubei, eu não matei, eu não cometi desvio, eu não cometi irregularidade em licitação, eu não nomeei errado, não fiz nada disso. Aí vou ficar condenado, se eu não recorro, 4 anos e meio de cadeia, porque o Geraldo Passo falou do prefeito e falou de forma ácida. Deu a entender subjetivamente, deu a entender, um caso lá de Brasília, sabe, por exemplo, né? É subjetivo. Cada um tem o entendimento que quer ter, tá? Porque a questão subjetiva, ela não é palpável. Tem provas ali, provas contundentes? Não, eu acho que ele subjetivamente quis dizer isso, mas eu não quis dizer aquilo. Era outra coisa, era um ponto e vírgula e entra no assunto. Ortograficamente, você sabe o que quer dizer ponto e vírgula, né, Kleber? Entendeu? Então, eu dei um ponto e vírgula e entrei no outro assunto. Então, ali é subjetivo até o entendimento. Tá aí, Geraldo Passos. Não, você não vai acabar comigo agora, não. Me pergunta mais, sabe? Eu quero mais tempo. Não tem nenhuma hora. Estamos chegando na reta final, é mais 10 minutinhos, hein? Não, eu tenho que contar a minha história aqui em Divinópolis, né? É agora que você vai contar na nossa reta final aqui, porque eu preciso de outro podcast com o Geraldo Passos, entendeu? Aqui, aproveita e faz o seu mexão, eu vou comer mais pão de queijo, ó. É o melhor do pão de queijo, hein? O Geraldo falou que tava com fome. Falei, Geraldo, vou levar uns 6 pão de queijo lá, viu? Que você vai ficar satisfeito, viu? E esse é um bruto aí. Veio direto? Nem jantou não, né? Não, jantei não. Eu com a fome danada. Porque tem que falar, senão a gente para e só fica comendo. É o melhor do pão de queijo. Agradecer ao Petróleo. Ó, o Petróleo tá aprovado, hein? O Geraldo Passos aprovou aí, viu? Eu, de Vinícius ali, meu filho, pelo aprovar o negócio tem que ser bom mesmo, viu? Verdade. O selo de qualidade ali vai pesado, hein? Pá, aprovado. Geraldo, a gente tá entrando na reta final aqui. Queria que você falasse um pouco. Você não é de Divinópolis, né? Você falou que até agora é cidadão honorário, tudo, mas você veio de onde? O pessoal entender um pouquinho da história aí do Geraldo. Hoje em Divinópolis. Hoje não, né? Há muitos anos já em Divinópolis. Muitos anos. Ô, Kleber, se eu for contar aqui, a gente vai ficar aqui um tempão, porque não dá para fazer um livro, eu estou pensando em fazer um livro, tá? Eu conheço Divinópolis, na verdade, tem mais de cerca de 40 anos, tá? Isso porque meu tio veio para cá, ele foi gerente do Benji em Tapicerica, né? Depois ele veio para cá, ele veio para Divinópolis, no qual ele foi gerente e depois superintendente do Benji. Muitos o conhecem do passado, né? Chama-se Geraldo Pedra, né? Casado com a minha tia Iris, né? E eu conheço aqui há muitos e muitos anos. E eu não vi, a exemplo do que alguns falam, eu não vim fugido do Rio de Janeiro de jeito nenhum. Eu vim por opção, eu gosto daqui. Anteriormente, eu sou casado por 2 vezes, né? Eu tenho um filho de 40 anos com a minha ex-esposa, a Tereza, e hoje eu sou casado com a Sandra há 32 anos, né? Muito feliz. E eu, desde aquela época, quando meu filho pequenininho, a gente já vinha para cá. Eu sempre tive vontade de morar aqui. Então, a Tereza era da Petrobras, né? E até nós chegamos a tentar uma transferência para ela, para a refinaria. Como é que é o nome da refinaria aqui em Betim? Gabriel Passos, né? Regap, né? Você é parente seu, né? Deve ser meu tio distante, né? Então, a gente sempre quis morar aqui. Aí chegou um determinado momento da vida, nós tivemos um problema lá no Rio de violência, já naquela época muito violento, e aí nós decidimos vir para cá, né? E aí viemos para cá
E eu comecei a trabalhar inicialmente no Purificador Europa, fazendo merchan aí, ó. Purificador Europa, tá? Vem vir patrocinador aqui, se quiser. Purificador Europa, que é da minha família, ela é representante aqui, né? Um abraço aí para minha prima Bel Passo, né? E aí depois eu fui para o Café Divinópolis, eu fui ser gerente comercial de marketing no Café Divinópolis, passei lá cerca de 3 anos. Depois o Valdemar Amaral, que a gente conhecia, eu fiz uma reaproximação do Café Divinópolis com o ABC, que na época eles estavam meio que rompidos, meio estremecidos. E aí o Valdemar me convidou para fazer uma assessoria lá rapidinho, lá no lançamento do Hiper ABC, né? O primeiro hiper da rede, Goiás, né? Da Goiás. E ali a gente desenvolveu, e até foi uma grata surpresa que na inauguração do ABC Plus, o Valdemar, não só o Valdemar, mas como o Túlio e o Tiago falaram textualmente eu estava lá e realmente... falando que eu fazia parte da história do ABC. Eu me sinto muito lisonjeado com isso, né? Então a gente tem muita história para contar. E, posteriormente, eu também tive uma entrada na política, né? Foi posterior a isso. Eu tive uma entrada na política na época em que o prefeito Demétrio estava no comando da cidade, né? Na gestão da cidade, e eu estive lá com ele, e ele foi até para um partido do qual eu era presidente naquela época, o PSC, Partido Social Cristão, que eu entrei nesse PSC por questão do Valdemar da Pâmia, que foi presidente do Sinvesg, quando, na verdade, nós fizemos a primeira feira, a FIMAPEV, a gestão da primeira edição da FIMAPEV, quem fez foi eu, tá? Junto com o Valdemar, que era o presidente, mas quem capitalizou, quem trouxe as empresas e que ligava para as empresas para trazer para cá, para fazer ali no pavilhão daqui perto, né? Então, foi eu também que fiz a FIMAPEV. Então, eu tenho uma história muito robusta em Divinópolis. E, posteriormente a isso, olha, deixa eu te falar uma coisa, mas na política isso acontece, né? Eu entendo de futebol tremendamente. Eu conheço a bola, entendeu? Que é redonda, e conheço as duas traves, entendeu? Aí eu sei que um time ataca para um lado, outro time para o outro, tá? Mas eu fui subsecretário ou diretor de esporte. Sem palavras, coisa de política, né? Eu, secretário de esporte, ou subsecretário, ou diretor, sei lá, conhecendo esse vasto conhecimento que eu tenho, né? Posteriormente a isso, aí veio ali o Vladimir, e no início a gente... uma coisa que eu gostaria de contar. O Vladimir também, até hoje, assim, o Vladimir hoje um amigo, faz muito tempo até que eu não o vejo, né? Mas eu fui um ferrenho, assim, o Divinil já, um ferrenho, não é opositor, mas nós tivemos, o Vladimir foi eleito e reeleito, 8 anos. Dos 8 anos, 5 eu passei contrariamente às questões do Vladimir, sabe? E hoje em dia nós nos encontramos, cumprimentamos, falamos democraticamente, e tinha um episódio que é muito interessante, que teve uma época que caiu um buraco lá na Paraná, que chamava-se Buracão da Paraná, não sei se você lembra disso. Tá? Engoliu o carro, machucou, isso, lembro. Exatamente isso. E naquela época o Pancho era secretário de administração, e o Pancho chovia, o Pancho ia para lá para rezar para o negócio não desabar mais. E eu ia para filmar eles e, ao mesmo tempo, eu falei assim, acho que esse negócio vai cair, eu vou estar bem aqui. Então, hoje eu encontro com o Pancho, eu encontro com o Vladimir, e a gente lembra do Buracão da Paraná, a gente dá grandes risadas, né? Então, isso é democracia. Eu acho interessante, eu quero, até por causa do tempo, né? Senão a gente vai ficar aqui. Até gostaria que você me convidasse mais, viu? Vamos. Tá? Eu acho interessante que o vereador Edson Souza, eu sempre fui amigo dele, né? E aí teve um entreveiro num determinado momento,
até de uma defesa minha para uma jornalista, que o Edson me processou, o Edson ficou bravo comigo, me processou. Acho que o Edson me processou umas 10 vezes, mais ou menos. Hoje, daqui a pouco sair daqui, eu vou falar assim, Edson, eu vou ligar para ele, Edson, eu estive lá com o Kleber, entendeu? Edson, não sei o quê, papapá. Isso aqui é democracia, gente, não é essas picuinhas, não é coisa não. A política é ela, os adversários de hoje são os aliados de amanhã e vice-versa. Exatamente. Esse é o Geraldo do Divi News, né? Ficou conhecido assim, não tem jeito. Geraldo Passos do Divi News. Obrigado. Pronto, e acabou. Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a gente poderia ter 2, 3, 4 horas aqui, tinha assunto pra gente render aqui, viu? E como tem. Não vai faltar uma outra oportunidade pra gente ter um tempo maior, né? Quem sabe fazer um ao vivo direto aqui, responder umas perguntas. Fique à vontade, eu não fujo da raia. É isso aí. Satisfação, viu? Tá, um abraço, Kleber. Obrigado, viu? Prazer, tá? Igualmente, viu? Prazeroso, tá? Obrigado, viu? Vai levar o pão de queijo, esse aqui, e vai levar um passando pra você escolher aqui. Olha, nossa, Passando, vamos passar bem hoje, você, hein? Vamos passar bem hoje, hein? Vai fazer uma média lá, hein? Ô, gente. Valeu, viu, gente? Obrigado aí, quem acompanhou. Geraldo do Divi News, sucesso aí, Geraldo. Obrigado, grande abraço. Obrigado, Kleber. Valeu, gente. Esse foi o Pode Ser. Obrigado aos nossos patrocinadores, Qualicar Proteção Veicular. Abraço pro Petróleo, do melhor do pão de queijo, UC Pinturas. Vou passar o contato pro Geraldo, tá precisando de um pintor, hein? Valeu! Semana que vem tem mais. Fique ligado, não deixe de se inscrever no nosso canal e também seguir a nossa página lá no Instagram. Pode Ser 037. E você pode ser o próximo a sentar aqui e ser o meu entrevistado. Valeu! Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.